vou direto já para o compartilhamento de tela para a gente, senão a gente vai estender demais, né? Tá bom? Então, já vou estar aqui, veja só se está visualizando, né? Sim, já. Tá. E então tá aí o tema, né, que nós vamos estar desenvolvendo hoje, que é aquele dia que a gente bateu o papo sobre a classe 3. Eu não lembro a que momento surgiu essa ideia da classe 2 aí. Eu lembro que foi ao final da aula da classe 3 surgiu essa ideia. Então, eu procurei organizar o material, porque eu acho que o que a aula online está trazendo de bom para a gente é que ela faz com que a gente ainda tenha que organizar mais as ideias ainda, para que a gente torne a coisa sucinta, objetiva e bastante proveitosa, porque ninguém tem paciência para assistir uma aula como seria uma aula ao vivo, vamos supor, de 4 horas, de 8 horas. Então, a gente aprende a ir para os pontos mais importantes, e esse é o objetivo, como eu fiz na classe 3, é o objetivo que eu também vou tentar aqui na classe 2. Eu acabei pegando um tema um pouquinho exagerado, acho, porque falar da classe 2 horizontal, vertical e combinada é um pouquinho ousado, porque se você ficar só numa delas, só na classe 2 horizontal ou só na classe 2 vertical, já é tema para todo o tempo da live. Então, eu vou tentar, nessa uma hora e pouquinho, tentar ser bem objetivo, e eu já vou entrar direto já no assunto para a gente não perder tempo, né? Então, basicamente, a gente começa falando da classe 2, dizendo assim, qual que é o principal pilar, né? Sempre, o principal pilar sempre vai ser o diagnóstico. Isso não tenha dúvida. Separar o que é uma coisa da outra coisa. O que é uma classe 2 horizontal, do que é uma classe 2 vertical, do que é uma classe 2 combinada. Então, seguindo nessa questão do diagnóstico, a gente deve definir, primeiro, se a classe 2 ela é esquelética ou somente dentária, né? Esse é o primeiro ponto, porque se ela for uma classe 2 dentária, é óbvio que ela vai ser mais simples de tratar do que a classe 2 esquelética. Agora, dentro da classe 2 esquelética, a gente ainda tem que definir qual o tipo de classe 2. Então, se ela é uma classe 2 horizontal, se é uma classe 2 vertical, ou se ela é uma classe 2 combinada. E é isso que nós vamos estar vendo agora na sequência. Dentro dessa questão do tipo da classe 2, né, vai importar muito também o tamanho do problema. Porque você pode ter uma classe 2 horizontal pequena, média ou grande, e assim vai ser com a vertical, e assim vai ser com a combinada. Muito bom. Então, seguindo aqui em frente, já entrando numa parte já bem específica, né? Classe 2 horizontal. Qual a principal característica que nós vamos encontrar no paciente de classe 2 horizontal? Nós vamos encontrar o corpo mandibular pequeno. Então, a gente está relacionando com o crânio, a pessoa vai ter uma mandíbula curta. Essa é a maior característica do classe 2 horizontal, mandíbula curta. Pode ter uma maxila protruída? Pode, sem dúvida. Vai ser um pouco mais simples de tratar. Mas a maior característica é a mandíbula curta. Segunda característica muito frequente, a posição da fossa articular mais para posterior do que seria o normal. Então, a análise de Jarabá, eu acho extremamente didática. Daqui a pouco nós vamos ver uns slides que vão mostrar isso para a gente. Eu acho ela muito didática para responder 3 perguntas para a gente. Onde está a mandíbula, que é a fossa articular? Onde está a mandíbula? Para onde a mandíbula cresce, que é a direção do ramo, para frente ou não, e se ela cresce para baixo ou não, que é essa parte do ângulo goníaco inferior. Então, o ângulo goníaco superior define se ela cresce para frente ou não, e o goníaco inferior define se ela cresce para baixo ou não. Então, resumindo, você tem onde está a mandíbula, que é a posição da fossa articular, falando de mandíbula, né? Para onde ela cresce e quanto ela cresce. O quanto ela cresce é o tamanho dela. Então, nesta paciente, por exemplo, a gente vê uma mandíbula muito pequena
e ainda com a fossa articular para trás. Então, o prognóstico do caso, ele se torna cirúrgico. Eu tratei esse caso com protrator mandibular, porque a paciente não queria cirurgia. Então, você corrige a classe 2 dentária da pessoa, mas não melhora a face da pessoa. Tá? Aí, seguindo aqui, ó. E o classe 2 vertical? O classe 2 vertical, ele já tem uma mandíbula de tamanho normal, a mandíbula é normal, e o que está acontecendo é que ela está rodada. Então, se a gente relacionar a mandíbula, ela é normal ou grande, e ela está rodada para baixo. Por que ela está rodada para baixo? Porque a maxila cresceu excessivamente. Então, isso faz com que a mandíbula rode. Então, você tem uma posição da fossa articular de normal para anteriorizada, você tem um tamanho de mandíbula de normal para aumentado, só que tudo rodado para baixo. Então, o que a gente pode chamar essa classe 2 vertical? Nós podemos chamar, e normalmente o plano mandibular vai estar rodado, nós podemos chamar de fake news, falsa classe 2. É uma falsa classe 2, porque, na verdade, ela só está classe 2, porque ela está rodada verticalmente. A hora que você começa a intruir o posterior, essa mandíbula, ela vai saindo da classe 2 e vai entrando numa classe 1, e a face da paciente, ela vai ficando até com aspecto de classe 3. Ela é vertical, ela vai ficando meio queixuda, porque, na verdade, ela tem uma mandíbula grande. A classe 2 esquelética dela é falsa, né? E o terceiro tipo é a classe 2 combinada. A classe 2 combinada, como o próprio nome diz, combina o problema vertical com o problema de tamanho mandibular. Então, a mandíbula é um pouco pequena, só que ela está rodada também. Então, embora as três classes 2 que eu mostrei são praticamente do mesmo tamanho, a primeira é a mais complicada delas, o primeiro caso, porque a gente não tem a capacidade de fazer a mandíbula crescer o suficiente que a gente precisa. Então, a classe 2 horizontal, quando é severa, ela não existe ferramentas para nos ajudar muito no crescimento. O protrator mandibular ajuda um pouco? Sim, mas o estímulo não é tão grande. E aí, na classe 2 combinada, o que você tem? Um prognóstico razoável. Por quê? Você vai poder rodar a mandíbula, você vai impactar a maxila, vai rodar a mandíbula, e você tem a chance de colocar em classe 1 essa mandíbula, aqui ainda a gente tem que fazer a retração superior, mas você tem a chance de pôr em classe 1 porque é um problema vertical associado. Então, o caso, ele não tem uma alteração facial significativa, porque ela é uma classe 2 combinada, ou seja, ela tem uma mandíbula um pouco pequena, mas é um pequeno que está rodado, e o rodado permite melhorar. Então, basicamente, são os três tipos. E aí, se a gente pegar, e agora eu vou pedir um minuto de atenção em observar o polígono, o desenho cefalométrico do Jarabá, entre os três tipos. Vejam a comparação visual, esqueçam números. Tá? O único número que eu vou pedir para vocês verem é o tamanho da classe 2. Então, eu estou voltando aqui os traçados dos três tipos desses três pacientes que nós vimos. A classe 2 horizontal, onde o polígono claramente o polígono ele está para trás, né? A gente vê o polígono para trás. Ó, se eu traçar uma linha aqui, ó, você vai vendo que vem para trás o desenho do polígono, né? Se você olhar o próximo tipo, que é o vertical, olha só, eu vou voltar e vocês vão perceber. Olha como a mandíbula se desloca para frente, ó. A classe 2 tem os mesmos 8 graus. Olha aqui, ó, 8 graus nessa classe 2, né? E 8 graus nessa outra classe 2. Então, as duas classes 2 têm 8 graus. Mas, se você reparar, o polígono, você vai perceber, ó, que no classe 2 verdadeiro, horizontal, ele está para trás, e no classe 2 vertical, a mandíbula é projetada para frente, só que ela está rodada. E no combinado, olha só a comparação do vertical com o combinado. Ela volta um pouco para trás de novo. Olha lá, ó. Ela volta para trás novamente. Então, você percebe que essa é a classe 2 combinada. E se você comparar a combinada com a classe 2 horizontal, olha só.
você percebe que ela vem para frente um pouco, para frente, só que não o suficiente para corrigir o problema. Tá? Então, é muito interessante você ver o polígono. Você veja que a base de crânio dos 3 pacientes é parecido. Então, eu coloquei a radiografia numa proporção próxima. E você vê que você percebe a mudança do desenho. Tá? Então, é isso que a gente percebe aí no tipo diferente de cada forma para tratar daí. Bom, aí, o que fica disso que a gente viu? Que a classe 2 horizontal, ela pode ser tratada com ou sem ancoragem esquelética. Isso vai depender do diagnóstico e da colaboração do paciente. Quando não tem colaboração, a gente precisa normalmente da ancoragem esquelética. Quando o paciente tem um problema que não é possível usar uma mecânica intermaxilar sem mini-implantes, a gente então lança a mão da ancoragem esquelética. Então, na classe 2 horizontal, nós vamos discutir daqui a pouquinho, nós temos as duas possibilidades. Na classe 2 vertical ou na classe 2 combinada, necessariamente deve, na nossa opinião, entrar a ancoragem esquelética. Aqui saiu fora do... Aqui, ó. Necessariamente deve entrar a ancoragem esquelética. Por que tem que entrar a ancoragem esquelética? Porque ela tem um componente vertical. E o componente vertical, a melhor forma de tratar é com a ancoragem esquelética. Agora, quando a gente fala de classe 2 horizontal, você vai analisar 7 critérios, né? Tamanho do problema, se é esquelético ou dentário, localização do problema, se está na maxila, na mandíbula ou em ambos, a idade do paciente, para ver se tem crescimento ou não, queixa do paciente, para saber se ele tem uma queixa facial ou não, a questão da colaboração e, basicamente, a discrepância da arcada inferior junto com a posição dos incisivos. Esses 7 critérios nos definem se nós vamos usar ancoragem esquelética ou se nós vamos poder tratar sem ancoragem esquelética. Seguindo em frente e fazendo um resumo aqui rápido, tamanho do problema, esquelético e dentário. Se você olhar o primeiro paciente, ele é um classe 2, que a face está com uma pequena retrusão mandibular. Então, é um caso que você colocar o aparelho Damon, usar elásticos, o paciente for colaborador, provavelmente você resolve o caso sem ancoragem esquelética, sem complicações. Este paciente especificamente não foi colaborador e eu precisei colocar mini-implantes para distalizar. Então, aí esbarrou no problema colaboração. O segundo paciente, a gente já vê que tem uma retrusão mandibular muito importante. Então, o caso, o diagnóstico correto é cirúrgico, paciente adulto, retrusão mandibular muito severa, né? Agora, não quer fazer cirurgia, daí nós vamos procurar alternativas, extrações, protrator mandibular, nós vamos trabalhar com as alternativas. E o terceiro paciente, embora tenha uma retrusão mandibular também importante, ele tem uma classe 1 dentária. Então, se o paciente não tiver queixa facial, você praticamente vai trabalhar apenas com elástico leve para manter essa classe 1 que ele tem nos dentes. Agora, se ele tiver queixa facial, se o terceiro paciente tiver queixa facial, nós vamos ser obrigados, né? Porque se a gente traçar aqui a linha subnasal, né, a gente vai perceber, aqui está um pouco grossa a linha, mas nós vamos perceber que o paciente tem uma retrusão mandibular muito importante. Então, se ele se queixa disso, o que nós somos obrigados a fazer? Eu acho que complica um pouco o tratamento. Nós seríamos obrigados a distalizar primeiro, né, a fazer uma distalização da arcada, criar a classe 2. Então, por exemplo, o que você faria aqui? Você colocaria um buccal shelf aqui nessa região não, porque está muito próximo do primeiro molar ali, mais aqui atrás. Um buccal shelf aqui atrás, e você faria a distalização da arcada inferior, criando a classe 2, para depois tentar promover um avanço mandibular. Eu desaconselho um pouco a fazer isso, porque
a chance de você modificar facialmente essa mandíbula aqui é pequena. Você não vai conseguir uma grande modificação. Então, você vai tirar o paciente de uma classe 1 dentária, vai criar uma classe 2 dentária e compatível com a classe 2 esquelética, e você não pode prometer para o paciente uma mudança facial significativa para valer a pena tudo isso. Então, eu acho que tem que ser muito bem conversado com o paciente. Por quê? Que tipo de classe 2 nós temos aqui nesses 3 pacientes? Classe 2 horizontal, né? Classe 2 horizontal. Então, é mandíbula pequena. Mandíbula pequena é genética do paciente. A gente tem uma alteração normalmente discreta com os protetores, mas se o paciente assim quiser, a mecânica é essa que eu comentei de distalizar primeiro. Então, vamos lá. O primeiro item foi o tamanho do problema. O segundo item é localização do problema. Então, você fala assim, ó, eu tenho uma classe 2 gigantesca nesse paciente, né? Uma classe 2 aqui com overjet realmente significativo aqui, ó, muito significativo. Nós temos uma classe 2 de 11 de ANB aqui, ó, 11, ou seja, uma classe 2 muito severa. Mas o que torna essa classe 2 possível de trabalhar e ter esse resultado que nós estamos tendo aqui, ó, em relação cêntrica? O que torna possível? E aí é importante dizer o seguinte, ó, vou clicar aqui, ó. O que nós temos aí? Nós temos uma classe 2 resolvida de maneira cêntrica igual habitual. Cêntrica igual habitual. Ou seja, de sucesso, né? Uma resolução de sucesso. Mas por que houve esse sucesso nessa classe 2? Porque nós temos uma maxila protruída e o protrator mandibular, ele ajuda a levar a maxila para trás. Nós temos uma mandíbula que, embora esteja retruída, embora esteja em classe 2, essa mandíbula ela apresenta uma característica muito favorável. A direção do ramo está bastante inclinada. Só para vocês terem uma noção, quem não está acostumado a usar a análise de Jarabá, normalmente o ângulo normal desse ramo é entre 52 a 55 graus. E 63 graus indica que a mandíbula está indo muito para frente a direção dela. E eu vejo esse ângulo 63 graus a cada 5 anos, talvez. Ou seja, não é normal, não é a rotina a gente ter essa situação. Então, você tem que aprender a identificar os fatores favoráveis do caso, que seria maxila protruída e direção de crescimento muito favorável, que vai ajudar a combater esse fator de mandíbula pequena. A mandíbula é pequena, mas os outros 2 fatores ajudam. Isso explica o porquê que você atinge o sucesso do caso, né? Então, voltando aqui, ó, você sai de um overjet gigantesco e vai para uma classe 1, e é óbvio que na hora de fazer a retração anterior, eu tenho que tomar bastante cuidado e não perder a ancoragem, né? Porque foi difícil você sair de uma classe 2 completa e botar numa classe 1, você tem que preservar a ancoragem, sem dúvida nenhuma. E aí, só para a gente poder ir vendo, né? E terceiro fator, idade, né? Tem crescimento ou não? E se tem crescimento, como cresce? Olha a comparação da nossa primeira paciente da aula lá, que é uma classe 2 horizontal, com mandíbula pequena, mandíbula muito pequena. Olha o tamanho da classe 2 que nós temos, né? Se você olhar aí, o tamanho da classe 2, ele é menor na nossa paciente aqui do que nesse paciente, certo? É menor. Só que o que acontece? Essa paciente, ela não tem boa direção de ramo. O ramo dela aqui, olha a comparação do ramo dela e do ramo dele. Olha a direção, como é completamente diferente a direção. A gente tem um ângulo cela, que é o ângulo da posição da fossa articular, que também está dizendo para a gente assim, ela tem uma mandíbula muito posteriorizada, a fossa articular dela aqui está muito para trás, a fossa articular, em relação a esse paciente.
Então, esse paciente tem uma posição de fossa articular mais favorável. Então, a classe 2 dele é maior, mas ele tem uma posição de maxila, por exemplo, que pode retruir. Ela tem uma posição de maxila que não deve retruir. Então, a gente vai vendo esses detalhes e a gente chega à conclusão que essa classe 2, que tem um overjet muito maior, olha o overjet dele, olha o overjet dela. Ó. O dele chega a ser mais do dobro. E ainda assim, o caso dele é muito, muito mais favorável. E a gente, então, trabalhou nesse paciente com Advance Sync e Damon e com resultado excelente, mas juntamente com um bom diagnóstico. Quarto item, queixa do paciente. O paciente tem queixa facial ou não? Isso é muito importante, porque a paciente, ela apresenta uma retrusão de mandíbula, né? Ela apresenta uma retrusão de mandíbula importante, só que ela não tem queixa facial. Então, embora a classe 2 dela seja grande, ela não tem queixa facial. Então, a gente coloca o protrator mandibular, melhora a face, os ganhos faciais com os protratores, em geral, são discretos, a gente melhora a face, resolve a classe 2 dela, ó, entrega uma classe 1 para ela, o paciente já está controlado aí há quase 2 anos, está estável, está bem, mas a face dela fica com aquela pequena retrusão mandibular. Então, é muito importante definir a queixa facial. Então, dentro disso, esse slide aqui, ó, você viu que eu até deixei esse slide com os outros, o slide está cortado para preservar os pacientes. Esse paciente aqui é um paciente muito gente boa, um paciente que assinou a autorização, né, para gente de uso de imagem, ele é paciente da nossa escola, e eu gosto sempre de usar o exemplo dele para dizer o seguinte: você tem uma classe 2 importante inicial. Aí você prepara o caso e coloca aqui o Advance Sync e joga a mandíbula para frente. Ele fica com o perfil dele parecendo que fez ortognática. E depois, quando você tira o protrator mandibular, e aí volto a mostrar o caso dele, que é aquele caso, este caso com excelente resolução, ou seja, ele está terminando em classe 1 perfeita, né, sem nenhum problema, só que se você for olhar a face dele, como a gente estava olhando, vou voltar lá naquele ponto, você vê que ele perdeu um pouco do avanço mandibular, inclusive aqui o papo da mandíbula. Então, eu chego para os pacientes e eu falo o seguinte: olha, você tem uma mandíbula retruída, né? Você quer o resultado que está na segunda foto ou o resultado que está na terceira foto? Qual paciente você escolhe para ser o seu resultado? 99,9999%, para não dizer 100%, escolhem o paciente da foto número 2. E aí, o que acontece com isso? Né? Eles vêm aqui e escolhem esse paciente aqui, ó. E aí, quando eles escolhem esse paciente, eu falo assim: nossa, que bom, você acabou de definir o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer ortognática no seu caso. Nós vamos preparar a tua boca e vamos fazer cirurgia ortognática. E o paciente fala: não, mas eu não quero ortognática, eu não aceito, não quero, não, de jeito nenhum. Eu falei: não, mas você quer o resultado da ortognática, você quer esse resultado que nós estamos vendo aqui, você quer o resultado da ortognática e ao mesmo tempo você não quer ortognática, né? Não, eu não quero ortognática. Ah, você não quer ortognática? Então tá bom, o máximo que vai chegar é aqui. Não, então tá bom, tá tudo ótimo, tá bom. Ah, então tudo ótimo, então tá combinado que nós não vamos ter o resultado com o protrator igual o que uma ortognática daria. Não vamos ter. Então tá bom, o que é combinado não é caro, vai para um contrato. E eu sempre gosto de mostrar esse exemplo para meus pacientes que eu vou usar protrator. Quinto item, colaboração. Você tem um paciente que tem a classe 2. Se ele o diagnóstico indicou que o elástico pode resolver o problema dele, e ele for colaborador, nós vamos provavelmente resolver com o elástico, desde que o diagnóstico direcionou para isso. Agora, como que nós vamos atingir esse resultado que foi atingido em 3 meses e meio, sem o paciente colaborar? Né? Então, na verdade, aqui tem mais um exemplo de uma classe 2 grande também, paciente colaboradora, elástico, resolveu muito bem o problema, classe 1.
Então, colaboração, fator fundamental. E os outros últimos 2 fatores, discrepância da arcada inferior e posição do incisivo inferior, para definir o que nós vamos escolher. Então, esta paciente, por exemplo, ela tem um apinhamento muito importante, só que ela já tem uma arcada que transversalmente é boa. Então, nós não vamos ganhar muito espaço quando nós fizermos o uso dos fios expandidos. Nós vamos ganhar algum espaço, mas com certeza não é o suficiente para poder caber esses dentes aqui. Então, o que nós vamos precisar fazer para que a gente possa resolver o problema? Nós vamos precisar distalizar um pouco dos 2 lados. E esta classe 2, que aparentemente não é muito grande, ela vai aumentar. E tem mais um fator, a gente sempre manipula a mandíbula do paciente. E quando a gente manipula, a gente percebe que a classe 2 dela é importante. E aí, o que acontece? Nós vamos ver o perfil facial. E o que nós temos no perfil facial? Nós temos, na verdade, uma situação onde nós temos o nariz um pouquinho mais aumentado. Então, você imagina, se você lidar com extração num caso desse, que caos que nós poderíamos causar, porque nós iríamos fazer a extração para resolver a classe 2, aí provavelmente nós iríamos estar piorando essa face, principalmente relacionado à parte do nariz. Então a gente vira e fala assim, puxa vida, eu não deveria extrair, mas o que eu poderia fazer? Aí eu vou lá olhar e falo, puxa, ela tem aqui um excesso gengival posterior. Quando a gente vê o excesso gengival posterior, a gente já começa a pensar na possibilidade de intrusão posterior, né? Então, a gente poderia estar intruindo um pouco aqui, nós poderíamos estar intruindo um pouco aqui. Isso faz com que a mandíbula rode para frente e a classe 2 melhore. Então, a gente vê aqui o final, a gente percebe, olha, que a face não foi nada prejudicada e que a rotação mandibular melhorou a retrusão da mandíbula. Se a gente perceber, a mandíbula realmente ela veio um pouco mais para frente. Então, um tratamento que vai em direção à face. A gente intruiu um pouco a região posterior aqui atrás, ó, tá com menos gengiva aparecendo aqui atrás do que a gente tinha antes. A gente também expandiu um pouco a arcada dela. Então, ganhou no transversal, ganhou na distalização, ganhou na intrusão. E com isso, ela teve uma melhora facial. E com isso, a gente também conseguiu resolver a classe 2 dela, que se a gente olhar ela em relação cêntrica, a gente percebe que era uma classe 2 grande, ainda mais pensando que a gente teve que distalizar ainda um pouco aqui e teve que distalizar um pouco aqui, ó. Então, realmente foi muito necessário a ancoragem esquelética nesse caso, porque não dá para pensar em usar elástico com um apinhamento desse tamanho, porque o elástico, o que ele vai ter tendência do elástico? Né? O elástico vai ter uma tendência muito forte, nós vamos estar usando o elástico de classe 2, e qual que é a tendência muito grande que vai ter aqui nos dentes inferiores? Ó, de protruir, de levar para frente os dentes inferiores. E aí você fala assim, como que eu posso pensar nisso se eu já tenho um apinhamento importante e que já vai ser o suficiente para protruir? Então, eu tenho que fazer um tratamento onde eu não leve o incisivo para frente. E para não levar o incisivo para frente, eu sou obrigado a fazer distalização bilateral. Não tem jeito. Então, aqui, ancoragem esquelética nos 4 quadrantes, buccal shelf embaixo. Como ela não tinha osso em cima, teve que colocar 2 mini placas. Então, dá para perceber a direção da força aqui, ó. É uma direção de força para trás e para cima, para trás e para cima, aonde você vai distalizando, né? Então, você vai distalizando aqui, ó, e vai intruindo. Então, você tem um vetor de força de intrusão e você tem um vetor de força de distalização. É tudo que você precisa. Né? Embaixo, nós estamos também usando o buccal shelf para poder distalizar e melhorar o apinhamento que a gente tem na arcada inferior. Então, está lá a mini placa em cima, mini implante buccal shelf embaixo. E aí, com isso, em 14 meses, essa menina já estava em relação cêntrica com a classe 2 dela resolvida. Aí ela se mudou para Cuiabá e ela começou a fazer retorno a cada
a cada 4 meses ela começou a fazer retorno. Então, se vocês olharem lá no início, 24 meses, porque ela começou a fazer retornos a cada 4 meses. Na verdade, o tratamento dela foi alguma coisa em torno de 14 consultas. Algo em torno de 14 consultas. E aí, aqui é 1 ano depois do tratamento, ela está bastante estável, ela usa uma contenção 3,3 e ela está bastante estabilizada em termos de resultado. Falando ainda da discrepância total, né? Eu acabei de dar um exemplo, vou voltar só um segundinho, eu acabei de dar um exemplo de uma discrepância negativa, de uma discrepância onde faltava espaço. Então, não é possível pensar em mecânica de elástico numa situação dessa, não é possível. Agora, quando você está diante de um caso que é justamente o contrário, que é o que nós temos aqui, então aí você pode justamente abusar do elástico. Você pode abusar do elástico sem nenhum tipo de problema. Eu estou só ligando um ar-condicionado aqui, porque eu estou na minha escola e está um calor terrível aqui, o ar estava acho que meio desligado aqui, não sei. Bom, aí você... Estou só deixando o ar ligado aqui. Aí você tem uma classe 2, aqui aonde você tem muito espaço no arcada inferior. Então, é altamente favorável para a mecânica de elástico. Tudo que a gente quer é uma mecânica de elástico. E aí, vai do gosto, né? Eu há 18, 19 anos que eu uso esse aparelho, que é o Bimetric, do professor Wilson, porque ele te dá esse ganho inicial, onde você distaliza e já vai intercuspidando os dentes. Então, você simplifica muito a sua vida. Então, eu uso com muita frequência mesmo. Já usei acho que mais de 500 vezes na minha vida. E, finalmente, a posição dos incisivos inferiores. Se você tem incisivo inferior vestibularizado, isso aqui é igual discrepância negativa, porque você vai ter que levar o incisivo para trás. Então, se eu tenho um incisivo numa posição aceitável, eu vou usar um elástico de classe 2. Então, se está ok o incisivo inferior, vou usar um elástico leve com 100 gramas de força, e aí, mecânica intermaxilar, e vou resolver a classe 2. Então, a gente sai de uma classe 2 e leva para a classe 1 numa boa. Agora, se eu tenho uma situação de dentes inferiores apinhados ou vestibularizados, como a gente tem aqui, ó, a gente tem uma situação de apinhamento e com incisivo no limite da sua posição. A mecânica de elástico, ela não é bem-vinda. A gente não quer protruir mais esses dentes aqui, de jeito nenhum. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer distalização dos 4 quadrantes. Os 4 quadrantes vão ter que ser distalizados para que você tenha sucesso no tratamento. E aí, a gente tem a necessidade da ancoragem esquelética. Então, aqui, buccal shelf embaixo, IZC em cima, distalização de 4 quadrantes, e aí você não tem a protrusão do incisivo e você tem a resolução do problema do apinhamento. Então, isso define se a classe 2 horizontal vai ser com elástico, com colaboração, com mecânica intermaxilar, ou vai ser sem colaboração com ancoragem esquelética. Muito bom. Então, resumindo, condições favoráveis para o uso do elástico. Incisivos inferiores bem posicionados ou lingualizados. Discrepância total inferior positiva, ou seja, sobrando espaço ou nula. Arcadas com atresia dentoalveolar. E classe 2 que não seja muito grande, até no máximo 4 milímetros. Isso são condições favoráveis para o uso do elástico de classe 2. Agora, quando eu tenho uma classe 2, aí vai do meu protocolo de trabalho, pessoal. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Quando eu tenho uma classe 2 de até 2 milímetros, com essa discrepância baixa ou nula, ou até positiva, eu vou usar ou cursor com elástico, ou somente elásticos. A diferença entre usar cursor com elástico e elásticos é que quando você coloca um cursor, você só está tendo que levar os 2 molares para trás.
Quando você coloca um elástico na arcada, você está tendo que levar muito mais dentes. Então, você vai precisar de mais força para levar os dentes para trás. Então, quando eu coloco só nos molares, eu vou trabalhar com 100 gramas de força no primeiro molar. E quando eu levo para o segundo molar a força, eu vou trabalhar com 150 gramas, porque a minha ancoragem inferior vai estar melhor. Então, normalmente, eu uso durante o dia o elástico no primeiro molar, 100 gramas de força. E à noite, na hora de dormir, eu uso o elástico no segundo molar com 150 gramas de força. E aí, no caso, o elástico que eu uso no primeiro molar é 3,16 médio, o elástico que eu uso no segundo molar é 5,16 médio. Se a minha classe 2, então, é pequena, o cursorzinho precisa pôr mola? Não. A mola é uma mania de quem usa bimétrica e gosta de pôr mola, mas não há necessidade de pôr mola. Eu, psicologicamente, me agrada. Só que eu não deixo a mola pressionando o cursor contra o braço do pré. Eu deixo passivo em relação ao pré. E aí, eu vou usar o elástico aqui no cursor 0,7. Então, aqui, quando põe a mola, quando põe o elástico, ó, comprime a mola. Pôs o elástico, comprime a mola. Muito bom. Aí, se eu tenho um caso de classe 2, eu posso iniciar o elástico, se a classe 2 não for muito severa, eu posso usar elástico já nas fases iniciais, já no fio 0,14, no fio 14 por 25. Aqui nesse caso, eu estou com 14 por 25. Mas você pode ir iniciando os elásticos já no começo, para você já ir dizendo para a boca, olha, a direção de correção é essa. Só que eu trabalho com força na faixa de 100 a no máximo 150 gramas de força. No primeiro elástico, eu tenho 50 a 70 gramas. A partir do 14 por 25, eu aumento para 100 gramas. E no 18 por 25, eu vou para 150 gramas de força. E aí, para isso, eu vou ter que escolher prescrição. Eu vou ter que escolher uma prescrição, porque depois nós vamos discutir isso, mas há uma tendência do incisivo superior lingualizar, há uma tendência do incisivo inferior vestibularizar. Então, qual a prescrição que eu tenho que escolher? Né? Eu tenho que escolher a prescrição alto torque no superior, para poder ter uma tendência de querer vestibularizar, e eu vou ter que usar uma prescrição baixo torque na arcada inferior para ter uma tendência de querer lingualizar. Então, baixo torque no inferior, alto torque no superior, quando nós vamos fazer mecânica intermaxilar. Então, sempre que eu for fazer mecânica intermaxilar, que for ter tendência a vestibularizar embaixo, lingualizar em cima, nós vamos fazer essa escolha, como eu acabei de explicar para vocês. Né? Então, nos incisivos, nós vamos usar high torque nos incisivos superiores, e nos incisivos inferiores, nós vamos preferir colocar o baixo torque. Só tem que tomar cuidado com um detalhe. O baixo torque do Damon Kill é menos 11 graus. Então, você tem que estar de olho na sínfise, porque existem sínfises muito finas. E se ela estiver muito fina, você tem que tomar um certo cuidado. Às vezes, é preferível usar no Damon Kill o Brax Standard de menos 3 graus, se a sínfise for exageradamente fina. Então, aqui, ó, nós vamos discutir o tema somente elásticos. Tipo, eu tenho uma classe 2, e eu, de repente, eu não vou colocar bimétrica, eu não vou colocar protrator, eu não vou colocar nada, né? Porque eu quero tratar o caso apenas com elástico de classe 2. Aqui é a minha classe 2, né? E aí, eu quero tratar essa classe 2 apenas com elástico. Então, você fala assim, quais fatores a gente leva em consideração? Incisivo inferior, que está numa posição boa, ele não está vestibularizado, o incisivo inferior está numa posição boa. Nós temos um pouco de rotação do molar superior, que ajuda, porque o tubo do Damon tem rotação distal, então nós temos um pouco de rotação aqui. E nós temos mais um fator decisivo na escolha de fazer a mecânica só de elástico, que é qual? A atresia da arcada. A atresia da arcada significa que nós vamos expandir essa boca, e ao expandir essa boca, nós vamos obter espaços.
E não há nada melhor do que um Brachydaemon para você aproveitar os espaços que vão ser criados. Então, neste caso, elástico precoce, nas fases iniciais. Nesse caso, você monta o aparelho, aqui eu não estou com o gancho ainda, mas logo você pode começar com elástico. Eu gosto de começar no 14 por 25, porque daí já expandiu um pouco a arcada. No 14, o elástico vai atrapalhar um pouco a expansão. Então, no 14 por 25, a gente começa o elástico, que ele pode estar um pouco mais horizontal, né? A gente pode pôr o gancho aqui em cima, ó, e a direção ser mais vertical. Se você colocar o gancho embaixo, que é uma versatilidade do Brachydaemon, você justamente tem uma facilidade de deixar essa força um pouco mais favorável, evitando muita extrusão dentária, né? E aí, o que acontece? Ó, se a gente pegar e voltar um pouco aqui, olha a atresia como o sistema Damon, né? A filosofia Damon trabalha muito bem o transversal. E aí, o que acontece? O aproveitamento dos espaços leva a boca para a classe 1. Então, esse é um caso com muito boa indicação. Agora, quando tem uma classe 2 de 2 a 4 milímetros, 2 a 4 milímetros, que o transversal não está muito estreito, que o transversal não esteja muito estreito, aí eu já prefiro entrar com uma mecânica um pouquinho maior. E aqui no caso, de novo, eu estou entrando com o sistema desse... É um arco simples com uma mola, que é o Bimetric. Ele é apenas um arco pré-fabricado, né? É um arco aqui pré-fabricado, que tem a presença dessa mola que a gente coloca aqui atrás. E esta alça que nós estamos vendo aí atrás, ó, esta alça que nós estamos vendo aqui atrás, você vai abrindo a alça, e conforme você vai abrindo a alça a cada 45 dias, ela vai comprimindo a mola. Ela vai comprimindo essa mola aqui, ó. E ao comprimir essa mola, 1,5 milímetro a cada 45 dias, ela vai nos trazendo esse tipo de resultado que nós vamos ver aqui. Então, início do aparelho, início. Primeiro retorno. Não, desculpa, 3 meses, não é primeiro retorno, não. Primeiro retorno é 45 dias. 3 meses. Olha o comportamento do molar e dos pré-molares e do canino. E agora, próximo retorno. Olha da onde saiu a classe 2 do pré e do canino, aonde chegou. E agora, somente nesse momento, eu colei aqui o bract do 15 para poder levá-lo para trás e já corrigir um pouco esse restinho de classe 2 que nós temos ali. Então, você vê que com um sistema muito simples, associado ao Brachydaemon, eu preparei essa boca para poder receber os bracts numa condição já de classe 1. E aí eu ponho o Brachydaemon e na hora de fazer a retração anterior, se o paciente é colaborador, eu vou usar elásticos curtos, ou curto aqui, ou curto aqui, ó. No caso, eu optei por esse segundo elástico aqui, ó. Elástico curto aqui, para poder manter a classe 2 corrigida, manter, no caso, a classe 1, né, mas já com a correção da classe 2, para que eu possa fazer a retração anterior, que eu normalmente eu tenho o hábito de usar a alça de Bull reversa para fazer a retração, então eu faço o Bull reverso aqui, ó, né? Eu faço o Bull reverso aqui. Então, essa é a mecânica, e aí normalmente eu faço um ômega aqui, ó. Eu faço um ômega aqui, tá certo que eu estou desenhando tudo torto, né? Mas eu faço um ômega aqui, e aí eu vou fazer a retração. Então, a mecânica que eu vou utilizar é essa. Porque senão eu vou ter que esperar o deslize acontecer. Então, eu já faço uma alça de Bull reversa, faço um ômegazinho, em pouquíssimo tempo você já tem o controle do caso e a finalização do caso, né? Então, basicamente, é essa mecânica. Se eu tenho uma classe 2 mais significativa, aí eu já lanço mão dos protetores mandibulares. Então, uma classe 2 mais significativa, ou eu vou pensar em extrações, ou eu vou pensar em protetor, ou até em cirurgia ortognática. Os ganhos faciais normalmente são discretos, então eu vou pôr uma série de pacientes aqui, ó. Em todos eles, nós tivemos uma redução da retrusão da mandíbula, todos eles. Então, houve melhora, sem dúvida,
Mas a pergunta é, houve a melhora que uma cirurgia ortognática traria para a gente? Não, né? Houve uma melhora um pouco mais discreta. Se a gente tivesse com cirurgia ortognática, a gente, com certeza, eu vou fazer só aqui uma simulação, ó, com certeza, a gente teria algo mais parecido com isso aqui, ó. Algo mais parecido com isso aqui. Houve um ganho muito importante, óbvio, né? Aqui, ó, está significativamente melhor do que está aqui. Mas a cirurgia ortognática traria mais. Então, é importante deixar claro que eu gosto do protetor, mas que se eu colocar uma série de casos na sequência aqui, ó, todos eles, houve uma melhora, mas a linha queixo-pescoço ainda continua curta, e é o que eu vejo sempre em todos os casos de protetores mandibulares, que a gente tem um ganho bom, mas não é um ganho igual da cirurgia, e isso só precisa ficar claro para o paciente, só isso, para não criar falsas expectativas, né? Todas as situações. Essa paciente, por exemplo, eu expliquei muito bem, eu fiz um contrato, deixei muito claro para os pais, e aí depois o pai, quando eu fui fazer a finalização no caso, os pais me questionaram falando assim, mas a mandíbula dela melhorou, mas ela continua para trás. Eu falei, isso está no nosso contrato, que ela não iria normalizar, né? A expectativa deles era a expectativa de uma mandíbula realmente mais presente aqui na face, ó. Uma mandíbula mais presente aqui, estou desenhando meio exagerado, mas mais ou menos eles tinham expectativa maior do que essa. Então, é muito importante estar isso muito claro, né? Muito bom. E, às vezes, olha só, você tem um resultado fantástico na face, fantástico. Essa menina, ela ganhou um desenho mandibular invejável, né? Invejável, ó. A gente ganhou um contorno de mandíbula aqui, ó, muito bom comparando com o início. E, no entanto, ela não usou nem protetor. Ela não usou protetor. É um caso muito antigo, nem usava Damon nessa época, eu uso Damon há 10 anos, esse caso eu tratei há 15 anos atrás. E o que eu fiz aqui? Eu extraí o 17, 27, né? Extraí o 17 e 27 aqui, ó. E aqui é o 18 e o 28 que vai vir aqui. Então, na verdade, o que acontece? Ela teve uma resposta genética dela. Eu extraí o 17 e 27, terminei em classe 1, 5 anos de controle muito estável, mas a resposta facial é muito da genética dela. Quando eu tenho uma classe 2 grande, veja bem, dentária grande, que não é muito facial, a parte facial está melhor, e eu tenho sisos com um bom tamanho, sisos com uma direção boa de crescimento, aí a minha preferência, muitas vezes, ela acaba... Ó, o siso está numa direção favorável aqui, que ele tem que estar para trás, ou ele tem que estar um pouco para trás ou reto, ele tem um bom tamanho, e a classe 2 é grande, e a mercado inferior é muito boa. Então, eu não quero estragar a mercado inferior. Mercado inferior, eu não vou ganhar no transversal praticamente nada. Ela já está muito boa. Eu tenho uma idade favorável, siso formando. Vou extrair sim, os segundos molares, aqui, ó. Vou extrair os 2 segundos molares. Vou fazer a minha distalização mais tranquilo. Vou pôr em classe 1 e vou ter a substituição do 17, 27 pelo 18, 28. Então, é uma situação que eu gosto bastante. Muito bom. E, às vezes, a gente tem uma situação como essa. Hoje, muito poucas vezes a gente extrai. Mas veja uma situação clínica. A gente tem protrusão alveolar superior. Temos uma classe 2 muito grande inferior. Muito grande. Temos um periodonto muito fino, né? É a somatória das informações. Não temos espaço para realizar a distalização, ó, não dá para distalizar embaixo, não dá para distalizar em cima, né? Não está bom para isso, a não ser que você pensasse em extrair segundo molar, mas o segundo molar nem veio para a boca ainda, o terceiro molar está muito alto, e o paciente não quer ficar com essa estética.
Ele não quer ficar com essa estética, com os dentes tudo tortos, canino fora do arco. Então, a minha opção foi sim extrair segundo pré, mini implante para manter a ancoragem. Ele tem uma posição de incisivo inferior no limite, não é caso bom para propulsor nem para elástico, porque nós temos um incisivo já no limite, e nós temos mais um fator aqui, ó, nós temos uma curva de SPI, perdão, aqui eu desenhei bem torto, nós temos uma curva de SPI muito acentuada, uma curva de SPI realmente muito acentuada. Eu tentei desenhar aqui, mas não consegui muito bem, ó. Então, nós temos uma curva de SPI muito acentuada, ou seja, nossa discrepância está negativa, e a classe 2 é muito grande, e está ruim para distalizar, então a opção melhor que a gente tem, na minha cabeça, é a extração. E se a gente voltar aqui, ó, a gente fez a extração, e se a gente olhar a face dele, na minha opinião, melhorou, porque essa mandíbula rodou um pouco anti-horário. Então, em vez da extração piorar a face, ela melhorou um pouquinho a face. E o lábio superior ganhou um contorno, né? Ganhou um contorno que não tinha. O lábio inferior aproximou da linha, o mento aproximou um pouquinho mais da linha. E se a intensidade da classe 2 esquelética for grande demais, aí não tem jeito, né? Não tem para protetor, não tem para demo, não tem para mini implante, não tem para nada. Aí o caso é cirúrgico mesmo, são os casos extremos, e a gente tem que ter essa noção, parte respiratória e tudo mais. Conclusão da classe 2 horizontal. Tá? Nós já estamos faltando aí 10 minutos para terminar a aula, tá? A gente começou 7h10, 7h12, nós vamos terminar aí 1h05 de aula. Conclusão da classe 2 horizontal. Se ela for dentária ou for uma classe 2 esquelética leve a moderada, se a arcada inferior permitir o uso de mecânicas intermaxilares, nós vamos usar elásticos ou protetores, dependendo da intensidade. Se a classe 2 for até 2 milímetros, eu uso direto na arcada ou no cursor. De 2 a 4, eu gosto de usar o Bimetric, e acima de 4, eu gosto de usar o protetor. Se a classe 2 não permite o uso de mecânica intermaxilar, porque a arcada inferior não está boa, está com apinhamento, está com protrusão, a discrepância está negativa, então a gente deve fazer distalização com ancoragens esqueléticas, em vez de extrações de press. Desculpa, eu falei errado. Nós devemos fazer distalizações com ancoragem esquelética, ou extração de press, ou extrações de segundos molares, se for o caso. Então, não... O que vai definir distalizar ou não distalizar? O que define isso? O que apareceu agora há pouco? Espaço para distalizar. Você tem que olhar aqui atrás, se você tem espaço para distalizar. Se a arcada inferior não está boa, você precisa distalizar o inferior para melhorar a protrusão. Você precisa distalizar e vai ter que distalizar o superior. Então, você vira e fala assim, não tenho área para distalizar aqui? Não tenho. Então, eu vou ter que recorrer às extrações. Distalização está descartado. E a face ganhou até um contorno melhor, a mandíbula. A mandíbula aqui, ela rodou anti-horário e ela está até mais bonita. Muito bom. E se a classe 2 horizontal for severa, provavelmente o tratamento ideal é associado à cirurgia ortognática. Agora a gente vai falar um pouquinho de classe 2 vertical, porque a gente falou, vai ser pouco, tá? A gente falou bastante da classe 2 horizontal. Por que nós falamos bastante? Porque a classe 2 horizontal, ela tem N maneiras de tratar. Elástico, protetores, distalizadores, ancoragem esquelética, N maneiras. A classe 2 vertical combinada, ela tem que ser associada à ancoragem esquelética. Se você viu o sorriso gengival e viu classe 2, é porque principalmente o sorriso gengival posterior, é porque o caso está pedindo intrusão posterior. É porque o caso é vertical, é porque o caso precisa rodar a mandíbula. E a gente precisa ajudar o paciente nisso, porque essa paciente já foi tratada no passado, com 2 extrações superiores. E essa mandíbula, ela precisa rodar, para que ela toque melhor o lábio superior e cause uma eversão do lábio superior. Então, nós precisamos da rotação. Esse caso, nós vamos ainda... Ela está decidindo se vai, não sabe porque ela mora, na verdade, longe, em outro estado.
Então, talvez não seja possível tratar comigo, mas ela está decidindo. Mas eu pus o caso para que vocês entendam o raciocínio. O raciocínio é, se for possível mini implante, vai mini implante. Mas quando você olha o osso é fino, não tem área para colocar. Então, quando não tem área para colocar, vai mini placa. E aqui tem o traçado cefalométrico dela, para que a gente entenda o raciocínio. Olha o tamanho da classe 2 esquelética. É grande, a classe 2 esquelética aqui é grande, ó, olha lá, ó, é grande. O overjet ósseo realmente é grande. Então, o que a gente quer? A gente quer impactar, vou voltar aqui, ó, a gente quer impactar toda a maxila. Provavelmente eu vou colocar até a mini placa anterior também, ou mini implante anterior. Impactar para que crie esse espaço que vocês estão vendo aqui na arcada. Né? Eu quero criar esse espaço, perdão, que esse aqui não dá para ser essa ferramenta. Eu quero realmente criar um espaço para que eu possa rodar. Então, aqui, ó, cria um espaço que não tinha, né? Vai criando, vai intruindo, vai criando esse espaço, e com isso a mandíbula sofre a sua rotação. Ó. Olha lá. Eu vou voltar aqui, ó. Olha a mandíbula. E toca melhor o lábio superior. Cláudio, vai acabar com a classe 2? Não, mas olha a redução do overjet ósseo que você provavelmente vai fazer. Você vai sair desse overjet ósseo para esse overjet ósseo. Né? Bem melhor. Então, continua sendo retruída, mas bem melhor. Então, olha, previsão de tratamento, planejamento de tratamento. Mini placa posterior para intrusão e distalização, leve. Maior distalização do lado direito. Intrusão anterior, que se der, faz com mini implante, mas o ideal, se puser mini placa, é mais rápido. Já vai tratando disso. Você trata um caso desse, se puser mini placa, em um ano e pouquinho, você trata um caso desse. E embaixo, eu previ um pouco de intrusão também, uma verticalização dos dentes, então eu previ um mini implante para ajudar. Eu poderia usar um implante, mas o mini implante facilita a minha vida. Muito bom. Extração dos sisos, provavelmente. Muito bom. E aqui a gente tem aqui, para ir terminando, alguns exemplos. Ó. Paciente com 7 anos de tratamento ortodôntico. Um dia ele já tocou esses dentes. Sabe como? Ele usou muito elástico. E ele posturou a mandíbula. E agora ele estava tendo problemas na TM, disco deslocado, mordida abrindo. E aí a gente colocou o aparelho e aqui ele, logo que inicia, ele desprograma a mandíbula e dá para ver a verdadeira classe 2 e mordida aberta que ele tem. E aí esse paciente precisa de intrusão posterior. Então, com a mecânica de ancoragem esquelética, intruindo, distalizando, que é o objetivo, a gente vai distalizar, vai intruir. Aqui embaixo também foi intruído um pouco, também foi distalizado para melhorar a protrusão dos incisivos, e com isso a gente tem, em 10 meses de tratamento, usando o Damon Clear aqui, a gente tem uma mandíbula que rodou bem, fechou bastante a mordida, e o caso ainda está em andamento, que está com 10 meses, logicamente. Né? E aqui eu também usei um apoio por lingual também, ajudando um pouco nessa mecânica. Muito bom. E aí a gente acaba tendo, toda vez que essas situações de sorriso gengival, arcada um pouco atrésica, e uma classe 2 enorme, que em relação cêntrica piora muito, e fica, piora muito não, mas piora bem, e fica numa classe 2 muito completa, mais do que a completa quase, a gente acaba trabalhando com ancoragem esquelética, e vai cuidando dessa classe 2, ajuda com um pouquinho de elástico, e vai levando o paciente para a classe 1. E com isso você acaba tendo uma resolução boa do caso. Porque o caso é um caso de classe 2 combinada, classe 2 com problema vertical, com problema sagital, e que permite o resultado. Então a gente sai dessa classe 2 muito grande, vai para a classe 1 apoiado em ancoragem esquelética. E com isso a gente tem, inclusive, uma melhora facial. Então, se a gente olhar a face dela antes e depois, a gente vai perceber um ganho aqui na mandíbula, uma linha queixo-pescoço um pouco melhor, um melhor contorno dos lábios e uma redução aqui da retrusão mandibular. Então, esse é o ponto, pessoal. Se você tem um componente vertical associado, a ancoragem esquelética vai fazer a diferença.
Se você tem uma classe 2 horizontal, aí tudo bem, é possível trabalhar sem ancoragem esquelética. E para ir finalizando, você tem que escolher a prescrição que você vai usar, de acordo com o quê? Com a mecânica. E a prescrição, ela deve ser resistente ao movimento a ser realizado. E depende um pouco da quantidade de osso. Então, veja uma coisa. Se você está fazendo uma mecânica intermaxilar, elásticos, protratores, qual é a tendência que existe? A tendência que existe é o incisivo superior ir para trás. O incisivo inferior. Boa noite. E aí você tem essa situação. Você sai dessa situação para essa situação. Esse é o ponto. E você não quer isso. Então, você vai fazer a escolha da prescrição, colocando alto torque em cima, baixo torque embaixo, para justamente controlar. E o sistema Damon nisso aí é impressionantemente bom. E a leitura do torque no sistema Damon é muito, mas muito boa. Então, mecânica intermaxilar, classe 2, alto torque em cima, baixo torque embaixo. Se você está fazendo uma mecânica com ancoragem esquelética, você não vai estar usando elástico de classe 2, não vai estar usando protetor, você estará distarizando. Então, você não precisa pôr baixo torque no inferior, você pode pôr standard. E o superior, como você vai ter que fazer a mecânica de retração superior, aí você vai ter que retrair, você vai ter que ter sim um controle de torque superior anterior, por isso alto torque em cima. E se você está diante de um caso que o tratamento é por rotação vertical, porque é uma falsa classe 2, ela é mais uma classe 2 por vertical, você vai resolver por rotação mandibular pela intrusão da maxila, então você pode trabalhar com brackets até standard, não há, porque você não vai ter que fazer uma mecânica de retração. Então, quando o problema é só vertical, normalmente você pode até escolher standard. Então, concluindo, defina o diagnóstico para poder definir a mecânica. Definiu a mecânica, você escolhe a prescrição. Crie mini-metas. Crie uma meta grande, mas divida ela em mini-metas, para que você possa, a cada 3 a 4 meses, ir checando se você passou o checkpoint. Pensa igual aqueles jogos de videogame, você tem checkpoints, para você estar na liderança, você tem que passar pelos checkpoints na liderança. Se você passar em último lugar no checkpoint, significa que você não vai ganhar essa corrida. Você vai terminar demorando demais o tratamento e talvez nem chegando ao seu final. Então, muito importante trabalhar com os checkpoints. E com isso, eu encerro até, surpreendentemente, Carlos, dentro praticamente de 1 hora, né? Porque a gente começou aí 7h10, 7h12, e eu falei para você que, nossa, hoje vai ser uma aula de 1h15, 1h20, mas até que desenvolveu um ritmo legal. Não sei se ficou muito corrido, né? Mas eu, basicamente, dentro das possibilidades de horário que a gente tinha, eu a classe 2, se você escolher o caminho dela, você vai ter a resposta. Desculpe, vazou um pouquinho aqui de som aqui, Cláudio. Não, que é isso, conseguimos cumprir a meta do horário aí, né? Não, fiquei surpreso também, realmente. Na verdade, você sabe a coisa que mais me chamou a atenção? É que são poucas dúvidas. Mas a minha conclusão é o seguinte, cara, você deu tanta informação que o pessoal deve estar tentando digerir até agora tudo que se passou. Aliás, para não falar que não teve uma duvidazinha. No caso da classe 2 horizontal em pacientes em crescimento, onde tem que distalizar? A Clarissa ela não entendeu muito bem esse ponto. Não, no paciente classe 2 em crescimento, são os casos que se possível, eu vou usar elásticos ou protetores para estimular essa mandíbula o tanto quanto for possível.
eu não vou trabalhar muito com a distalização pura. Eu só vou entrar com a distalização com mini implantes, mini placas, um paciente em crescimento, principalmente mini implantes, se a arcada inferior for muito ruim para usar, mas ainda assim, eu vou dar uma preferência, deixa eu ver se eu localizo, eu não lembro se eu pus esse slide, eu vou dar uma preferência, eu tirei o slide, para usar um protrator com ancoragem esquelética na arcada inferior para evitar o efeito colateral da ancoragem esquelética na arcada inferior. Eu acho que eu acabei não colocando esse slide, que a gente põe o buccal shelf, ancora a arcada inferior e coloca o protetor. Perfeito. Eu acabei não pondo, estou procurando aqui, mas eu não pus esse slide, não. Não. Você sabe que, na verdade, eu tenho uma dúvida. Quando eu vi aquele caso do Advancing, no molar... Oi? No molar inferior, se colocou ele por cima do parafuso, né? Eu vou te falar o que aconteceu, Carlos. Especificamente, tem certas coisas. Eu estou pondo até o slide aqui, esse slide aqui, não é? Isso, exatamente. Eu falei, puxa, eu preciso perguntar isso aí para o Cláudio. Nós instalamos ele na posição correta. Uhum. O paciente travava a mandíbula na hora, não destravava. Aí eu parafusava de novo, travava a mandíbula. Chegou uma hora que eu falei, olha, vou mudar. Eu peguei e inverti a posição direito com esquerdo, alguma coisa assim, e eu tive que colocar invertida a posição dele como está aí. Eu até pus o slide do modelo para mostrar que está invertido, né? Resultado, o paciente não travava nada. Aí eu falei, meu amigo, vai ficar desse jeito, porque do outro jeito eu não sei até agora, porque eu já pus Advancing em outros pacientes e não aconteceu isso. Nesse, ele travava. Entendi. Aí, aquela coisa que você tem que se virar nos 30, né? Uhum. Acho que a única diferença é que realmente daí você não consegue tá colando o 15, né? O segundo pré. Mas no fundo, você vê que se você olhar o resultado aqui na frente, não interferiu em nada, né? Não. E daí você fez os dois lados bilateral, daí você virou, inverteu. Os dois lados eu inverti, porque eu pus no lado certo, ele abria a boca, ele travava, e ele não conseguia mexer a boca, ele travava com a boca aberta. Que interessante. Eu não sei por quê. Isso já tem alguns anos, esse caso eu não vou lembrar detalhes. Aí eu peguei, inverti e falei, bom, vai assim mesmo. Tá, legal. E aqui nessa parte que tem o slide da direita em cima, uns 2, 3 meses depois de ter tirado o Advancing, que estava totalmente em classe 1, bem resolvido. Tá. O Advancing que você mantém em posição por quanto tempo? Em média, eu vou usar de 8 a 10 meses. Esse caso precisou só 8 meses, mas em média 8 a 10 meses. Não menos que isso, não, imagino, né? Não, acho. Protrator mandibular, Carlos, é muito difícil ser menos que isso, porque você tem que ter um pouco de tempo de estímulo para essa mandíbula, né? Uhum. Não vai ficar uma coisa muito só dentárias. A mandíbula não reage nada quase se ficar 4 meses, em termos de estímulo de crescimento, praticamente nada daí, né? Eu gosto muito desse tipo de aparelho. Meu filho, na verdade, ele usou o anterior, o CBJ, né? Uhum. Mas realmente os resultados são impressionantes. O Valdir tem uma pergunta. O aparelho de Wilson, você usa associado a uma barra lingual inferior? Eu uso associado quando não estou com o aparelho inferior montado. Né? Se eu estou com o aparelho inferior montado, apareceu aí na tela, não? Apareceu. Se eu estou nessas condições, eu uso com a arco lingual. Se eu estou com o aparelho montado, eu prefiro usar o sistema que eu mostrei no cursor, que é o quê? O uso de elástico noturno no segundo molar e diurno no primeiro molar. Então, se eu estou com o aparelho montado no aparelho de Wilson, é assim que eu vou usar elástico. Se eu não estou com o aparelho montado, aí eu vou ter que usar o arco lingual, senão o molar vai tombar, vai girar, vai ser problema para o molar inferior. Legal. Aliás, até falando sobre aparelho, uma das vantagens, pessoal, fazendo a hora vendendo um pouquinho do nosso peixe, né? Uma das vantagens do Advancing é que você pode estar trabalhando com o aparelho simultaneamente com os brackets em posição, tá? Exato. Uhum.
Mas legal, cara. Honestamente, fiquei impressionado. Foram poucas dúvidas dessa vez. Da outra vez. Ou a aula deu para entender bem, ou então a aula foi muito ruim. Eu acho que a aula foi muito boa, cara. Sabe quando você... De novo, né? É aquilo que você falou no início. Preparar uma aula para tentar colocar dentro de um horário. Eu acho que a gente divaga menos dentro dessas aulas online, mas a maneira como você tem montado essas aulas, elas são fenomenais. Aliás, só elogios. Depois eu vou te mandar, como sempre, o chat, né? E o pessoal tem mandado aqui trocentos elogios, porque acho que, como é que se fala, a gente tem de realmente opa, deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Ah, perfeito. Eita, entrar na galeria. Perfeito. Eu só estava mudando aqui o posicionamento aqui da tela. E realmente agradecer, né, novamente, Cláudio, porque, putz, eu estava lembrando, você falou, né, não sei como é que a gente chegou nessa aula aqui, mas o pessoal gostou tanto do modelo que você fez, aquela primeira aula de classe 3, como você organizou as informações, que eu lembro que em determinado momento você falou assim, pô, agora você precisa vir e falar da classe 2, né? E acho que foi nesse momento que o pessoal começou a falar, né? Falou assim, não, o pessoal começou a cobrar depois. Falou assim, lembra que o Cláudio falou que ele ia dar a aula de classe 2 também. E foi nesse ponto que a gente realmente chegou nessa, digamos assim, nesse convite super especial, porque no final das contas a gente deu uma adiantada aí na sua agenda, né? Que bom, que bom. Eu fico feliz que o pessoal tenha gostado. Para mim é uma honra muito grande diante de um público tão importante como esse público do Damon. Aí é uma honra muito grande, me sinto lisonjeado. Cara, e eu vou te falar, Cláudio, você vai ver depois o chat, mas é só elogio. E o pessoal fala muitas vezes, eles mandam para a gente o feedback depois, que a gente sempre pede o feedback. E a sua aula realmente é sempre muito, muito bem avaliada, né? Eu até tinha falado que eu ia tentar ver se eu conseguia tornar aquela aula de classe 3, tentar cortar alguma parte para tentar editar, para colocar alguma coisa um pouco mais simples. Cara, eu não consigo, porque é uma linha de raciocínio que ela vai do começo ao fim. Não tem onde cortar ali. Fala assim, cara, se cortar em alguma coisa aqui, vai fazer falta. Que a aula já é montada, editada já, viu? Já é montada, editada. Porque tem aquele slide, eu lembro desse, porque eu vi outro dia aquele slide onde você coloca exatamente tudo aquele diagrama, você coloca todas as informações. Fala assim, cara, a única maneira de estar explicando aquele slide é você enxergando, você ouvindo a aula toda. Por isso que eu resolvi no final colocar a aula toda lá mesmo. Tá certo. Uhum. Mas legal. Perguntando de elástico aí, Opa. o ônibus tem trazido elásticos? Acho que não tem trazido, né? Então, eu acabo respondendo a pergunta, eu uso os elásticos da American Orthodontics, porque a gente tem aqui o Tadashi próximo da gente, então eu uso da American Orthodontics os elásticos. Eu ia falar alguma coisa mal do Tadashi, de como sempre, mas eu vou evitar porque a gente está gravando. Manda um abraço para ele de novo. Mas legal, gente. Então nós vamos terminar um pouquinho antes. Realmente, de novo, eu faço questão de ter essa aula dentro, disponibilizada para vocês poderem, como é que se fala, consultar ela eventualmente de novo. Eu tenho certeza que acho que vários de vocês ainda vão precisar de um certo tempo para digerir toda essa informação, mas como eu falei, Cláudio, acho que da maneira como você colocou essa linha de raciocínio torna muito, muito legal você enxergar essa aula assim, sabe, enxergar todo o panorama dessa classe 2, cara. Meus parabéns novamente. E ótimo. Eu queria novamente pedir aquela salva de palmas virtual que a gente sempre dá, né? Ótimo. Ai. Mas realmente é um prazer, Cláudio, por favor. Ótimo. Não, eu que agradeço. A classe 2, na verdade, obviamente que ela tem mais particularidades ainda, tem situações de cada caso, que você tem que olhar para aquele caso. Então, a ideia dessa aula é muito mais um panorama geral, que dá uma direcionada nas coisas, para depois você ir focar no diagnóstico individual do seu paciente, né?
Uhum, uhum. E só lembrando lá que o pessoal do Cerel realmente faz um trabalho excepcional nessa parte de ancoragens, de parafusos, de placas, de MARP, e com certeza no futuro a gente vai estar buscando mais informações com vocês de novo, né? Ótimo. E também uma aula sobre AdvanSync, que também acho que é outra coisa super legal. Esses protratores é, é uma diferença muito grande em termos de tratamento de classe 2, né? Acho que é isso mesmo. Tá legal. Mas valeu, gente. Muito obrigado novamente. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado mesmo, Cláudio. Eu te ligo daqui a pouco. E só queria deixar realmente o nosso recado que nós estamos nos esforçando muito para poder estar transformando esses webinários aliás, outro dia me tiraram barato de mim, que eu falo assim, webinar, daí fala webinários, daí eu vi outro cara falando webinários, eu já não sei o que é, webinar, webinários, que seja, mas a ideia é exatamente que elas ajudem vocês a construir todo digamos assim, essa clareza de raciocínio para que vocês consigam utilizar esses sistemas autoligados de maneira mais eficiente possível, tá? Então, o Cláudio mostrou vários prazos, datas, meses com que ele atinge resultados. Eu acho impressionante. Obviamente, isso aí não é o Bract simplesmente, mas é uma coisa que a gente fala desde o início, é diagnóstico, planejamento, escolha de mecânicas, né? Acho que Metas, traçar metas e mini metas, né? exatamente. Isso que eu agradeço muito. Valeu, gente. Muito obrigado. Agradeço a todos novamente. E a gente se vê semana que vem. Foi eu. Tá. Nós mudamos. Semana que vem nós vamos estar falando sobre vendas. Afinal de contas, é a parte onde eu me sinto um pouco mais confortável. Tá bem? É, E a pode. gente vai se falando, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado pela presença. Valeu, brigadão. Boa noite. Pode.